eu sou Lebna Landgraf e falo do estúdio da Embrapa Soja em Londrina, no Paraná. Hoje nós vamos para mais um podcast Soja Talks. Nós vamos conversar com os pesquisadores da Embrapa Soja, Fernando Adegas e Rafael Mendes, que são especialistas em plantas daninhas. Sejam bem-vindos. A gente que agradece o convite, né, Rafael? Obrigado, Lebna, pela oportunidade de estar aqui no Soja Talks. Então hoje nós vamos falar sobre o caruru. Os produtores já conhecem essa planta daninha, mas o caruru roxo está tendo uma dispersão bastante grande. É uma ameaça para a sujicultura, Fernando? Essa é uma boa pergunta, porque se o produtor não conhece, ele vai conhecer. Porque, na verdade, o caruru já é uma planta nativa do Brasil, principalmente essa espécie caruru roxo amaranthus híbridos, né? Mas o que a gente tinha aqui é um caruru que a gente pode até falar que era de fácil controle, porque era acostumado, ele germinava mais no final da safra, então os produtores já sabem o que era o caruru. Só que de 5, 6 anos para cá, nós tivemos a introdução de um mesmo amaranthus híbridos, a mesma espécie, mas com resistência a alguns herbicidas, né, no caso, hoje, resistência múltipla. Então, nosso grande problema é que essa disseminação maior, que está dando problema, é do mesmo caruru que a gente já tinha no Brasil, a mesma espécie, mas hoje com resistência a glifosato, já disseminando por glifosato e outros mecanismos e já dispersando pelo Brasil todo. Então, assim, esse é um grande perigo, aumentou muito na última safra. Como que a gente fala, o produtor já conhece o caruru, mas ele precisa conhecer, se a gente pode falar, esse novo caruru, né? Essas novas populações com resistência a herbicidas que são mais difíceis de controle. A resistência a herbicidas parece que é um desafio mesmo. Rafael, você acha que os pré-emergentes, eles são uma alternativa importante nesse caso? Sim, os pré-emergentes eles sempre foram importantes no controle de plantas daninhas de forma geral. E quando a gente fala de espécies resistentes a outros herbicidas, como é o caso do caruru que a gente está conversando, passa a ser fundamental o uso de pré-emergente, porque uma das principais funções é facilitar o uso do pós-emergente lá na frente, ou a limpa que a gente vai fazer na soja, né, ou capina, e aí tem alguns nomes. Mas o pré, ele facilita esse pós para que você possa controlar esse caruru com alternativas ao glifosato e a esses herbicidas que ele apresenta resistência, com produtos alternativos, que muitas vezes precisa ser com a planta bem pequena. Então facilita a entrada do pós-emergente lá na frente. Uma outra função do pré é evitar mato competição inicial. Então a soja nasce livre do caruru, porque você tem um pré-emergente ali, e você evita as perdas de produtividade dessa planta competindo com a soja. Então são benefícios que a gente já conhecia dos pré-emergentes, mas que para o caruru, para plantas resistentes, passa a ser fundamental a adoção dessas tecnologias. Certo. Com relação ao manejo cultural, a questão do banco de sementes, como que o produtor pode controlar isso? Isso é interessante, primeiro para a gente conhecer essa espécie, né? Esse caruru, ele produz muita semente. É uma das características dessa planta, né? Crescer bastante, rapidamente, e produzir muita semente. Tem alguns autores, né, alguns pesquisadores que falam que chega a produzir 100, 200, até 1 milhão de sementes por planta. Então, a primeira coisa, a gente tem que evitar que essa planta dê semente, né? E aí, como o próprio Rafael falou, uma das coisas interessantes é você fazer essa diversificação do manejo químico pré-emergente, também é uma coisa importante. Mas não é só o químico, não é só o herbicida que vai resolver, principalmente para essas populações que já têm resistência, por exemplo, o glifosato e os inibidores de ALS, que é essas grandes populações que nós estamos vendo aí. Então, tudo que a gente fizer além do controle químico vai ajudar a gente evitar, manter, né, ou diminuir essas populações de caruru resistente. Uma dessas coisas que você falou é a questão do controle cultural, né? Que se a gente formar palhada, cobertura verde, não deixar essas plantas estabelecerem nas lavouras, a soja fechar bem, ou seja, a soja, o algodão, enfim, né, o milho. Então, tudo que ajudar a competir com o caruru, né, não só quimicamente, vai ajudar no manejo. Infelizmente, o caruru não é uma... Ainda tem estudos, né, Rafa? Alguns falam que a planta ela é fotoblástica positiva ou não, quer dizer, se ela precisa de luz ou não para germinar, mas a gente tem visto que coberturas têm ajudado, pelo menos um pouco, essas plantas não disseminarem muito, né? E o banco de sementes é que você falou, é aquela brincadeira que a gente fala, é um banco mesmo ali, né? Se a gente depositar dinheiro todo dia, a conta aumenta. Banco de sementes é a mesma coisa. Jogando semente, esse banco vai aumentar. Então a ideia é gastar aquela semente que já está ali e não deixar vir mais semente para cima. O químico é importante, mas todos isso que a gente chama de manejo cultural também é importante. O produtor deve investir nisso. Queria falar um pouquinho sobre tecnologia de aplicação. Quais têm sido os principais erros dos produtores? Fala um pouco para a gente, Rafael. Eu acho que o principal erro é
achar que dá para esperar mais uma semana, porque o caruru é muito sensível ao estágio de aplicação. É uma planta que, se crescer muito, muitas ferramentas, muitos herbicidas não vão funcionar bem. E aí, quando a gente fala do caruru roxo, que já há resistência a alguns herbicidas, isso fica ainda mais limitante. Então, o caruru, não só o roxo, mas as outras espécies, tem um hábito de crescimento que, a partir do momento que ele germina, ele tem um crescimento aí até 5 dias, que é lento, e depois desses 5 dias, uma semana, o crescimento é exponencial, que a gente fala, que é muito rápido. Ele acaba colocando uma folha por dia, crescendo 3, às vezes 4 centímetros por dia, né? Tem trabalhos que mostram isso também. Então, se o produtor ele vai na área, por exemplo, ele tem a soja ali em V3, V4, ele vai na área, vê que tem um caruru ali com 3 folhinhas, acho que dá para esperar mais um pouquinho, volta semana que vem, esse caruru já está com 15 centímetros, 20 centímetros, o controle fica muito mais limitado, você tem muito menos ferramentas, né? Então, acho que o crescimento rápido dele acaba fazendo a gente errar no time de aplicação, e para o caruru isso é muito importante, né? Acho que começa por aí. Tá certo. Fernando, fala pra gente sobre as novas plataformas de biotecnologia que estão aí no mercado, são ferramentas importantes, né, para o produtor, com esses novos herbicidas. Como utilizar essas tecnologias de forma consciente no manejo do caruru para evitar que ele também crie resistência a essas novas moléculas? Tá. Primeira coisa importante, quando a gente, lembra quando a gente fala em novas tecnologias, normalmente as novas tecnologias elas sempre vão agregar conhecimento, agregar opções, vai ajudar no controle ou não, mas também tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, para a tecnologia ser bem utilizada e ter as consequências que a gente quer que aconteça. Na biotecnologia, pensando em controle de plantas daninhas, o que aparece são culturas, né, as culturas como a soja, por exemplo, onde você tem alguns genes que vão dar resistência a alguns herbicidas que a gente não podia jogar na cultura. Então, o que acontece? A gente começa a ter ferramentas de controle, no caso herbicidas, que normalmente a gente não podia jogar na soja, porque a soja não era resistente ou tolerante a esse herbicida. Então começa a poder utilizar. Então a gente aumenta o leque de herbicidas. Então basicamente hoje tem 2 novas tecnologias para a soja, as 2 já estão no campo, que é a Enlist, com materiais Enlist Conquesta, que a gente pode utilizar herbicidas como, por exemplo, 2,4-D e amônio glufosinato, que normalmente a soja não era seletiva. Então são 2 novas ferramentas, e essas 2 ferramentas ajudam no controle do caruru, né? E agora tem a Extend, né, que você pode utilizar também o glifosato, que já utilizava no passado, e também o dicamba. Era só para emergente, agora foi registrado para pós-emergente, então você tem 2 novos herbicidas, ou um novo herbicida, no caso de dicamba, para poder ser utilizado. Então assim, você acaba ganhando opções de controle químico que você não conseguia fazer na soja. Mais para frente está vindo outras tecnologias, com outras resistências e tolerâncias. Mas o que a gente sempre deve lembrar, assim, lembrando as outras perguntas, que nós estamos falando desde o início. Diversificação de controle, o pré-emergente continua sendo importante no manejo químico, o manejo cultural, e a biotecnologia vai agregar opções a mais para a gente. Não é a bala de prata, mas ela vai fazer parte do sistema. E vai ser de acordo com cada produtor ou cada região. Então a gente sempre fala assim, vão contribuir, vão, mas não é solução para tudo, e a gente tem que ver para cada situação qual dessas biotecnologias se encaixa melhor no manejo. Tá certo. Vamos falar de custo de produção. O caruru ele tem aumentado bastante o custo de produção para o produtor. Qual que é o impacto que está tendo no campo? Você tem o primeiro impacto, que é da própria competição que essa planta vai gerar com a soja, né? Assim como qualquer planta daninha, o caruru vai competir por recurso, por nutriente, por água, por luz. São plantas C4, né? Isso na fisiologia significa que elas são muito eficientes em extrair água do solo, extrair nutriente do solo, em aproveitar luminosidade. Então o primeiro prejuízo, muitas vezes o produtor não enxerga no bolso dele, é a perda de produtividade que ele tem quando ele tem o caruru convivendo com a soja, mesmo em períodos curtos. Se a soja nascer, o caruru nascer junto e tiver uma convivência de 10, às vezes 15 dias, isso já é suficiente para ter perdas de produtividade. E tem trabalhos que não são tão atuais, né, isso muda muito, mas tem trabalhos que mostram, se você deixar uma soja sem controle nenhum de caruru, por exemplo, você pode perder mais de 70% da produtividade. Tem trabalhos que mostram que uma planta de caruru a cada 3 metros, que é uma densidade baixa, pode tirar aí já 12%, 15% de produtividade. Então é uma planta muito competitiva. E o segundo ponto em custo de produção é que no caso de caruru resistente a herbicidas, como a gente está conversando aqui do híbridos, né, do roxo, que é um exemplo, nós vamos ter que procurar outras alternativas químicas, fazer um manejo mais robusto,
procurar investir mais realmente para limpar essas áreas. Então você tem os dois lados aí do custo, né? A perda de produtividade e o aumento do custo para controle também. Então, isso que acaba afetando bastante o nosso bolso de forma geral. Tá certo. E uma das principais formas de disseminação do caruru roxo ocorre via trânsito de maquinário. Como fazer para evitar ou para minimizar esse problema, Fernando? A gente volta naquela primeira pergunta, né, Leber? Nós falamos assim, os produtores conhecem o caruru. Então, se eles não conhecem, tomara que a máquina não leve para ele conhecer. Existem dois principais sistemas de disseminação do caruru dessa planta. O principal é por máquina, né? Ela não é uma semente que é levada pelo vento, então alguém vai precisar levar ele para a área, e basicamente é máquina, que é o principal sistema. E pensando no Brasil, né, onde você tem máquinas que colhem no sul do Brasil e depois vão colher no Cerrado ou na região norte, né, é muito normal esse trânsito de máquina, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lembrando que as principais populações desse caruru começou no Rio Grande do Sul, quer dizer, na parte sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, então, com esse trânsito de máquina levando a semente para o Cerrado, enfim, né? Então, o trânsito de máquina é muito importante. O segundo é pássaro. Pássaro também, porque caruru é uma semente que pássaro gosta muito nutritiva, né? Inclusive, em alguns lugares, o amaranto é utilizado para consumo humano. Então, o pássaro também faz essa disseminação. É uma disseminação menor, mas começa a ter aqueles primeiros focos, né? O pássaro a gente tem que fazer o quê? Vem torcer para os passarinhos não entrarem na nossa área. E a máquina, se possível, né, tentar fazer uma limpeza. Não é fácil fazer uma limpeza, principalmente se for uma área muito infestada, mas pelo menos alguns cuidados, né? Se eu colher numa área de caruru, né, ou se tem caruru, deixa para colher por último, né? E depois eu posso fazer essa limpeza de máquina. Se eu estou indo de uma área para outra, cuidado se tem caruru ou não. Então, assim, tudo que a gente puder fazer de limpeza na máquina ajuda, mas é só para falar. Tirar 100% de uma infestação alta de caruru dentro da máquina é muito difícil. Mas a gente tem que tomar todos esses cuidados com o trânsito de máquina e torcer para o pássaro não entrar na lavoura. É mais ou menos isso, né? Tá certo. E pensando agora na safra 26 e 27, aproveitando que vocês são especialistas em plantas daninhas, queria que vocês dissessem que mensagem que vocês poderiam deixar para os produtores, né, para essa próxima safra. Rafael, vamos começar com você. Eu acho que a primeira mensagem é a integração. Né, a gente conversou aqui de várias tecnologias, várias alternativas, mas nenhuma delas vai funcionar sozinha. Então nós falamos de pré-emergentes, por exemplo. O pré-emergente ele vai ajudar o pós e vice-versa. Nós falamos de biotecnologias que você pode aplicar outros produtos agora em algumas cultivagens de soja. Se a gente deixar só na mão das biotecnologias, também não vai resolver. Limpeza de máquina. Então, acho que tudo isso que a gente conversou junto, se a gente conseguir integrar todos esses métodos, acho que é o principal recado que ajuda a gente a prevenir o aumento de caruru de forma geral e a controlar melhor essa praga. Fernando, com você. A gente tem conversado bastante, né, Rafael, sobre essa questão do caruru. Vai ser uma das nossas linhas de pesquisa, né, que a gente está muito preocupado com isso. E é basicamente aquilo que o Rafael falou, né? O ideal seria você não deixar essa planta entrar na lavoura, mas é muito difícil por essas situações todas. Então fiquem de olho, monitorem, primeiro foco, tenta controlar, não deixe isso aumentar. Todo problema com planta daninha, quando aumenta muito, vai ficar mais caro, aquilo que o Rafael já falou. Enfim, e a grande questão é que o caruru espalhou muito essa safra, então assim, disseminou. Então, provavelmente daqui para frente a tendência, se a gente não fizer algumas contenções, esses cuidados que o Rafael falou, é só aumentar o problema. Então assim, a safra passada foi a safra que a gente pode falar que explodiu, né? O caruru aumentou muito. Então essa safra agora para a gente ficar de olho. Infelizmente o caruru também não vem sozinho, viu, Lembra? Tem outras plantas juntas. Então assim, fiquem de olho no caruru, pessoal, mas fiquem de olho nas outras plantas daninhas. Planta daninha voltou a ser problema, né? Rafael e a gente tem conversado bastante sobre isso, tentado gerar informações, tecnologias para poder também passar para vocês que estão assistindo, né, para poder ajudar, e outros colegas também que estão trabalhando bastante. Então, assim, uma safra de atenção, sabe? Sim. Cuidado com essa próxima safra, com essas plantas daninhas, e o caruru é um deles. Vamos ter que falar, então, fazer outro episódio para falar mais sobre esse assunto. Muito obrigada, gente, pelos esclarecimentos e pela participação de vocês aqui no Soja Talks. Eu que agradeço. Obrigado, Léo. A gente que agradece. Cuidado com o caruru, gente. Vamos tomar cuidado. Um abraço. Nós conversamos com os pesquisadores da Embrapa Soja, Fernando Adegas e Rafael Mendes, sobre o caruru roxo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste episódio e até o próximo Soja Talks. Acompanhe outros episódios no canal da Embrapa Soja no Spotify e nos siga nas mídias sociais.